Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos ao resumo diário da novela A Usurpadora. Mas antes, por favor, eu peço a você que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo. Sexta-feira, 15 de outubro. Santiago exige que Paola lhe diga onde está Gonçalo e o carregamento de armas. Paulina diz que não é Paola, mas Santiago não acredita e pergunta se ela se acha muito esperta para o enganar. Santiago está a ponto de atirar em Paulina. Fernando chega e o desarma. Enquanto isso, Paola, Manuel e Teresa assistem tudo por um tablet. Paola fica furiosa ao ver Fernando e briga com Manuel por Paulina não ter ido sozinha ao encontro. Teresa diz para Paola não culpar Manuel. Santiago e Fernando brigam, mas Santiago acaba conseguindo fugir. Paola, enfurecida, se descontrola por seu plano não ter dado certo. Sem que Paola veja, Teresa pega o celular de Gonçalo e pega o número de Santiago. Assustada, Paulina chora nos braços de Fernando. Fernando interroga Paulina sobre Gonçalo, pergunta quem era aquele homem, diz que estiveram a ponto de matá-la e pede para ela lhe dizer a verdade. Paulina está a ponto de contar a verdade para Fernando quando recebe uma mensagem de Manuel. Manuel diz que se Paulina abrir a boca, a mãe dela vai morrer. Paulina percebe que está sendo vigiada e então diz a Fernando que desde o atentado que sofreu não soube mais nada de Gonçalo. Paulina diz que Gonçalo não respondeu suas ligações, suas mensagens e por isso ela pediu que Monse fosse procurá-lo. Paulina diz que recebeu uma mensagem de Gonçalo pedindo para ela ir encontrá-lo, mas está claro que foi uma armadilha. Paola diz a Manuel e Teresa que eles precisam passar o nome do Santiago para o Nava, para fazer com que ele acredite que Santiago foi o culpado pelo atentado que Paulina sofreu e do desaparecimento de Gonçalo também. Assim, vai tirar suspeitas sobre eles. No dia seguinte, Paola liga para a Nava e diz que eles precisam conversar. Paola diz que à noite não pôde conversar com ele porque eles estavam sendo vigiados, mas diz que tem algo a mais para lhe contar. Ao encontrar Paola, Fernando diz que ela está muito tranquila depois do que aconteceu à noite. Paola finge estar muito assustada e diz que é claro que não está tranquila e que está morrendo de medo. Paola diz a Fernando que o chamou porque precisa da ajuda dele. Diz que não quer que a matem e o abraça. Paulina conta para Monse que Paola armou uma armadilha para matá-la e se não fosse por Fernando ela teria conseguido. Paulina diz a Monse que Paola é o diabo e não vai parar até conseguir matá-la. Paola diz a Fernando que escutou Santiago e Gonçalo conversando algo sobre umas armas. Fernando pergunta se ela sabe o sobrenome de Santiago. Paola diz que ele se chama Santiago Riverol e diz que Fernando é a única pessoa que pode pegá-lo. Paola diz a Fernando que a vida dela depende dele e pede que, por favor, não deixe que Santiago a mate. Clara diz a Carlos que a detenção de Camacho é um grande triunfo para o governo dele. Teresa marca o encontro às 9 da noite com Santiago, dizendo que vai lhe devolver a sua mercadoria. Usando o celular de Monse, Paulina consegue falar com sua amiga Andréia. Paulina diz a Andréia que ainda não conseguiu o dinheiro que elas precisam, mas diz que não vai voltar até conseguir. Andréia aproveita a oportunidade e conta para Paulina o que houve entre o Wilson e ela. Paulina fica sem reação. Manuel se aproxima. Monse disfarça e pega o celular de Paulina sem que Manuel veja. Pedro conversa com a mãe do homem que tentou matar Paulina. A senhora conta para ele do dia em que um senhor esteve em sua casa e lhe injetou algo ruim, porque depois ela não se lembra de nada. Pedro pede para a senhora lhe descrever como era esse homem. Carlos informa a nação que Camacho foi detido pelas autoridades por desvio de dinheiro do próprio sindicato, suborno e fraude. Depois, Carlos brinda ao triunfo que conseguiu e agradece o apoio da sua família. Fernando pergunta a Pedro por que ele não passou no detector de mentiras e pede para ele lhe dizer o que está escondendo. Pedro fica sem palavras. Os dois são interrompidos e Fernando diz que
Pedro está lhe devendo uma explicação. Carlos faz um agradecimento especial à sua esposa, Paola. Carlos diz que graças à intervenção dela com os grevistas e o seu compromisso é que eles podem estar celebrando aquela vitória. Carlos beija Paulina, o que a deixa surpresa. Clara não gosta nada do que vê. Pedro e Fernando observam Manuel. Pedro pergunta se Nava acha que pode ser Manuel a pessoa que a mãe do assassino descreveu. Fernando diz que é provável, pois a descrição bate com ele. Fernando manda Pedro manter Manuel vigiado. Carlos fica muito nervoso ao saber por Fernando que Paola é a amante de Gonçalo, um traficante de armas. Lisete pergunta a Diego se ele quer ser seu amigo por ela ou se é por seu pai. Diego responde que se sente muito bem com ela e a enche de elogios. Diego diz a Liz que o sorriso dela o encanta e a beija. Molina observa os dois e logo envia uma mensagem para Diego. Na mensagem, Molina diz: muito gostoso o beijo do Diego, mas preciso de informação. Diego fica nervoso, diz a Liz que tem uma emergência em casa e vai embora. Imediatamente, Molina tenta falar com ele para saber o que ele está fazendo, mas Diego não responde, o que o deixa irritado. Emílio fica sabendo por uma matéria na imprensa que sua mãe não morreu em um acidente e que a causa de sua morte foi suicídio. Paola se diverte ao ver a matéria nos sites. Irritado, Carlos diz a Paulina que sabia que ela tinha um amante, mas não que fosse um traficante de armas. Carlos fala sobre Santiago e recrimina Paulina por ter contado tudo a Nava e não a ele. Clara chega e mostra para Carlos a matéria falando sobre o suicídio da sua primeira esposa. Clara diz a Carlos que a notícia se espalhou e está em toda a mídia. Preocupado, Carlos vai procurar Emílio em seu quarto. Não o encontra e vê que ele já sabe de tudo. Emílio está na casa de Horácio, bebendo, e com raiva pelo pai ter lhe escondido a verdade sobre a morte da mãe, não atende a ligação dele. Santiago e seus capangas chegam ao local onde Teresa marcou com ele. Paulina briga com Fernando por ter contado sobre Gonçalo para Carlos, sendo que ela lhe pediu para deixar ela falar com ele primeiro. Paulina diz que pensou que podia confiar nele. Fernando diz que não podia ficar calado e pergunta por que ela foi se envolver com um traficante de armas. Paulina diz que já lhe disse que não sabia de nada. Surpreso, Fernando diz que pela manhã ela lhe disse que sabia. Teresa mata Santiago e os seus capangas. Fernando pergunta a Paulina por que ela lhe deu todas aquelas informações e o que quer dele. Certo de que está com Paola, Fernando diz a Paulina que por uma vez na vida quer que saia algo verdadeiro da boca dela. Sem saber o que dizer, Paulina beija Fernando. Paulina interrompe o beijo e diz: isso não aconteceu. Paulina sai deixando o Fernando ali sozinho, atordoado.